Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o carro elétrico mais vendido do Brasil e que promete ter o melhor custo-benefício nessa faixa de preço. Será? Esse aqui é o BYD Dolphin Mini 100% elétrico. É o modelo mais barato da BYD aqui no mercado brasileiro e nessa avaliação completa a gente vai conferir quesitos como o desempenho, a autonomia, o acabamento, o espaço interno, porta-malas, o preço. Vamos falar de todos os detalhes para vocês para descobrir se vale a pena ou não levar para a garagem da sua casa o BYD Dolphin Mini elétrico. E antes de qualquer coisa, já quero pedir para vocês, por favor, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo da avaliação, caso você não goste dela, é só você retirar o seu like, é bem simples. E aproveita esse momento também para dar aquela hypada no vídeo, que é uma função nova completamente gratuita do YouTube, fica ali perto dos comentários. E agora tem a opção também de você hypar pagando, que ajuda a gente ainda mais. E como de praxe aqui no canal, vamos começar falando sobre o design. Eu particularmente acho bem bonitinho, acho que esse carro bem carismático, bem fofinho, digamos assim. Ele tem algumas linhas um pouquinho mais arredondadas, parece ter uma carinha mais feliz, mais alegre aqui na frente. Falando de conjunto de iluminação, a gente tem quase tudo em LED aqui na frente, com a pequena exceção da seta, que é do tipo convencional. Mas você tem o DRL, que é o que vocês estão vendo aceso, também funciona como luz de lanterna. E vale citar que quando você aciona a seta, se você estiver com os faróis desligados, ele vai desligar o DRL para que ele não ofusque a luz de seta. Caso você esteja com a lanterna ou com o farol baixo ligado, aí nesse caso ele vai apenas diminuir a intensidade do DRL. Eu acho que ele poderia somente diminuir a intensidade em todas as situações, mas questão de gosto. A parte boa é que além dessa luz de rodagem diurna, você tem também farol baixo e farol alto em LED e do tipo projetor ainda, que garante uma melhor definição luminosa. Outras duas coisas bem legais: pela central multimídia, obviamente somente com o carro parado, você pode desligar o DRL para ele não ficar chamando atenção à noite, por exemplo. E esses faróis também têm a regulagem elétrica de altura, então pela multimídia você consegue definir isso. Só não tem o farol automático porque aqui é um carro mais de entrada. Como a gente pode ver, também não temos faróis de neblina, o que está cada vez mais comum nos carros de hoje. Vocês repararam inclusive que aqui a gente só tem um limpador de para-brisa. Essa é uma economia de custo também, mas ele é bem grande, né? Limpa muito bem inclusive. Mas aqui na lateral a gente tem essas rodas de liga leve aro 16, elas parecem até menor do que são, mas aqui cabe uma ressalva muito importante: esses pneus são medida 17555. Logicamente o perfil deles é de uso urbano, mas qual que é o problema? Essa é uma medida que a gente não costuma ver aqui no Brasil. Então pode ser que na hora de repor um pneu você tenha um pouco de dificuldade de encontrá-lo para esse carro. Você tem, por exemplo, na concessionária da própria BYD, mas logicamente a tendência é que seja mais caro. Então tem algumas lojas que já vendem, mas fiquem atentos a isso. O paralama tem esse detalhezinho aqui bem diferente. Os retrovisores são na cor da carroceria. Eles têm também o repetidor de seta em LED, mas reparem como ele fica extremamente na lateral. Se ele fosse mais longo ou ficasse um pouco mais para frente, quem viesse da dianteira do carro também conseguiria visualizar. Então, aumentando o campo de visualização da seta, você tem uma segurança ainda maior. E aqui na parte de baixo da lateral a gente tem esse elemento em plástico preto com a parte pintada aqui embaixo de novo. E olha aqui que engraçado, tem uma inscrição em chinês e o Blade Battery, que é o nome que a BYD dá para essa bateria que a gente vai falar já já. Maçanetas que ficam bem baixas inclusive, mas tem um formato bem bonitinho, na cor da carroceria também. O arco dos vidros aqui embaixo é naquele preto convencional, naquela borracha, mas a coluna B é em black piano. E aqui atrás a gente tem essa espécie, como se fosse uma escama de peixe também em black piano. Já aqui na traseira a gente tem a seguinte situação. Vamos começar falando do conjunto de iluminação. Isso que vocês estão vendo aceso é uma guia de lanterna 100% em LED. Ela é interligada mesmo em um carro de entrada, é um carro bem barato, digamos assim, para a realidade de hoje, né? Daqui a pouco a gente fala de preço. Você tem também luz de ré,
luz de freio e também até a luz de placa, tudo em LED. A única coisa que é convencional aqui é a luz de seta. E lá embaixo você tem também uma lanterna de neblina traseira, que também é do tipo convencional, não é em LED. Brake light também em LED, bem bonito. Aqui abaixo dessa barra preta que interliga as lanternas, a gente tem o Build Your Dreams, que é Construa Seus Sonhos, ou seja, o BYD. O EV de Electric Vehicle, ou seja, veículo elétrico, mas reparem que a gente não tem o nome do carro em nenhum emblema. Aqui abaixo a gente tem um para-choque bem esportivo, digamos assim, ele tem umas linhas bem agressivas e também dois elementos refletivos aqui nas laterais. Agora, uma questão sobre essa lanterna que eu acho que a BYD poderia pensar é de deixar ela sempre ligada. A gente já viu em vários modelos da Stellantis que assim que você liga a chave do carro, a lanterna traseira liga junto, como se fosse um DRL. Aqui não, essa belíssima identidade luminosa aqui só vai realmente ligar quando você acionar a lanterna. Vamos falar agora sobre conjunto mecânico. Como aqui a gente tem um modelo 100% elétrico, não é tão mecânico assim, né? Aqui no Dolphin Mini nós temos um motor elétrico posicionado no eixo dianteiro, ou seja, ele tem tração somente nas rodas da frente. Ele rende uma potência máxima de 75 cavalos a 15.000 rotações. Já o torque é de 13,8 kgfm. Aqui vai uma ressalva. Muita gente fala que potência e torque de carros elétricos são instantâneos, mas nem sempre funciona dessa forma. O elétrico vai chegar nessas 15.000 rotações de forma muito mais rápida. Então a sensação que você tem é de que é instantâneo, mas não é sempre assim. E para um efeito rápido de comparação, vale citar que o BYD Dolphin GS, ou seja, a versão convencional, maior que esse carro, tem 95 cavalos e 18,3 kgfm de torque. Ou seja, são números também não super empolgantes, mas um pouco melhores que esse aqui. 75 cavalos a gente compara, por exemplo, com um modelo 1.0 aspirado, um hatch compacto a combustão. Porém, ele tem um torque um pouco maior, já que os 1.0 aspirados têm ali mais ou menos 9, 10, no máximo 11 kgfm geralmente. Aqui são quase 14. E por ele ser praticamente instantâneo, você também tem uma vantagem no desempenho. E a gente vai falar desse assunto, claro, daqui a pouquinho e testar na prática lá no test drive. E se estamos falando de um modelo 100% elétrico, não podemos deixar de citar a bateria. Ela é Blade do tipo LFP, ou seja, lítio ferro fosfato, mas o que interessa pra gente é que a BYD diz aqui que a capacidade dela é de 38 kWh. Infelizmente, ela não informa se essa capacidade é nominal ou utilizável, porque como a gente sabe, toda bateria tem uma capacidade total, mas o que você consegue de fato usufruir no dia a dia é um número um pouco menor. Em um modelo completamente elétrico, também não podemos deixar de citar a recarga. O bocal fica aqui e a gente tem duas entradas, AC do tipo 2, ou seja, corrente alternada, e o CCS do tipo 2, que aí você usa as duas entradas para a corrente contínua, onde vai ser muito mais rápido o carregamento. Só que o carregador é muito mais caro também, né? Então na sua casa provavelmente você vai ter um wallbox de corrente alternada. E a potência máxima de carregamento é o seguinte: em AC, corrente alternada, 6,6 kW, em DC, 40 kW. Não são números assim muito grandes, mas para um carro desse segmento até dá para entender. E pessoal, como que se faz a recarga de um carro elétrico? Bom, além de plugar ele na tomada, você também tem a frenagem regenerativa. Como que funciona? Quando você tira o pé do acelerador ou então pisa no pedal do freio, ou seja, nas frenagens e desacelerações, o carro inverte a rotação do motor elétrico para transformar energia cinética, ou seja, de movimento, em energia elétrica. Isso não dá uma autonomia infinita para o carro por questões de física, já que quando você faz essa troca de energia, o veículo acaba perdendo velocidade. Então você consegue unir o útil ao agradável fazendo isso justamente nas frenagens. Não recarrega muito, mas como o próprio nome diz, serve para você recuperar um pouquinho de energia. Então com esse sistema você acaba sendo mais econômico, reaproveitando aquela energia que seria desperdiçada nas frenagens. Inclusive pela central multimídia você consegue selecionar o modo de regeneração padrão ou então o auto, onde ele vai intensificar essa frenagem regenerativa. E antes da gente falar sobre desempenho, é importante citar o peso.
aqui nós temos somente 1.239 quilos. Por mais que ele seja um carro realmente bem compacto, me surpreendeu, porque a gente sabe que os elétricos geralmente são bem mais pesados por conta da bateria de alta tensão. E eu gosto de sempre citar para vocês também a capacidade de reboque, que aqui no Dolphin Mini, infelizmente, é de 0 kg. A BYD não permite reboque para esse carro. Agora sim, falando sobre desempenho, claro que depois a gente vai testar no momento de test drive na prática, mas segundo a BYD, o 0 a 100 é feito em 14,9 segundos. Então realmente desempenho não é o forte aqui do Dolphin Mini. E a velocidade máxima é limitada em mais ou menos 130 a 135 km por hora. Acredito eu que seja eletronicamente, mas como o carro também não tem muito desempenho, não tem muita potência, pode ser que nem seja na verdade. É um carro para você utilizar na cidade, esse é o foco dele. Se vocês quiserem descobrir como que é utilizar esse carro na estrada, é só conferir o nosso teste de viagem, que a gente falou sobre diversos quesitos, suspensão, direção, enfim, do comportamento dele na estrada e claro, testamos também o desempenho. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Segundo o Inmetro, ele faz na cidade, lembrando, o Inmetro ele divulga, além da autonomia, uma média de consumo em quilômetro por litro equivalente. Nos carros elétricos, geralmente a gente utiliza kWh a cada 100 km, então é uma medição diferente. Mas para a gente poder comparar com carros a combustão, o Inmetro faz esse quilômetro por litro equivalente para ficar mais fácil. Então na cidade ele diz que ele faz 58,6 km por litro e na estrada 41,9. Já a autonomia com uma carga completa da bateria, de acordo com o Inmetro, são 280 km. Já no ciclo WLTP, que é o europeu, a BYD fala 340 km. Mas a gente sabe que o Inmetro ele é até 30% mais conservador em relação ao ciclo EPA, que é o americano. Então, na prática, a gente pode dizer que você vai fazer entre 280 e 340, já que o WLTP acaba sendo generoso até demais aqui para o nosso país. A gente fez, inclusive, um teste de consumo urbano com esse carro no nosso trecho de sempre aqui no canal, 100% de cidade com ar ligado, e ele fez 13,5 kWh a cada 100 km, ou seja, dá pra gente uma autonomia de 281 km, ficou bem próximo do Inmetro, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que o consumo de carro elétrico é extremamente variável. Consumo já é um ponto que varia muito com qualquer carro, mas no elétrico, principalmente com o uso do ar-condicionado, ele tem uma variação muito grande. Questão, por exemplo, da frenagem regenerativa, o quanto você consegue regenerar energia naquele trajeto, o quanto você coloca de temperatura no ar-condicionado. Se ele tiver que trabalhar mais, como ele está atrelado à bateria, ele vai gastar mais também. Até mesmo a temperatura, se o dia estiver muito frio ou muito quente, vai consumir mais bateria. Com esse carro, por exemplo, eu já fiz até 9 kWh a cada 100 km, o que daria uma autonomia de mais ou menos 420 km. Então olha a diferença, no nosso teste padrão ele fez 281 de autonomia. No melhor consumo que eu consegui já foi para 422. Então é realmente muito variável. Andando de forma bem tranquila, é claro, comigo na estrada esse carro fez de 11 a 13 kWh a cada 100 km, o que é uma média excelente. Agora no nosso trecho padrão, que a gente sempre testa os carros aqui no canal, ele fez 13,7. Para vocês verem, é muito variável. E na estrada a tendência é que o carro elétrico gaste mais do que na cidade. A gente viu que no nosso caso as médias foram muito parecidas. E aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, vale a gente citar que a suspensão na dianteira é independente do tipo McPherson e na traseira é mais convencional, eixo de torção. Agora, uma grata surpresa, mesmo sendo um carro de entrada no segmento de elétricos, nós temos freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados lá na dianteira. E vamos aproveitar ele aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Como eu sempre faço aqui no canal, vou comparar esse carro com outros dois concorrentes
para a gente entender se ele realmente é tão mini quanto o nome diz, ou se ele acaba tendo um bom porte. Dessa vez eu escolhi o GWM Hora 03, que não é exatamente um rival desse carro, mas é só para vocês terem uma ideia, já que é um outro modelo elétrico. E eu selecionei também o Volkswagen Polo, que nem é elétrico, mas é só para a gente ter uma ideia, já que ele é um hatch compacto bem famoso aqui no mercado brasileiro. De comprimento nós temos somente 3,78 aqui no Dolphin Mini, no Hora são 4,23 m, muito maior, e no Polo 4,07 m. De largura aqui são 1,71 m, infelizmente a BYD não informa o número considerando os retrovisores, mas lá no Hora são 1,82 m e no Polo 1,75 m. De altura aqui no BYD 1,58, o Hora tem 1,60 e o Polo 1,47, então o Polo é consideravelmente mais baixo que esse carro. O entre-eixos aqui é de somente 2,50, o que prova que ele é realmente bem pequenininho. O Mini no nome não é à toa. Isso dita geralmente o espaço interno, mas daqui a pouco a gente vai mostrar na prática isso para vocês. O Hora, para vocês terem uma ideia, tem 15 centímetros a mais de entre-eixos. Lá são 2,65. E o Polo tem uma diferença um pouco menor, mas são 2,57, ou seja, também é maior que aqui o Dolphin Mini. E por mais que tenhamos aqui um carro com zero aptidão off-road, eu sempre gosto de citar para vocês alguns números que ajudam justamente na superação de obstáculos e um off-road leve, digamos assim, uma estradinha de terra, uma ida para algum sítio, nada muito pesado. A altura mínima em relação ao solo é de somente 11 centímetros, então é um carro bem baixo. Comigo não teve problema de raspar em nenhum lugar, justamente pelos próximos números que eu vou falar para vocês. Mas tomem cuidado porque não é tão difícil raspar esse carro. Segundo o que eu encontrei no manual do proprietário, o ângulo de entrada aqui é de 17 graus, o que não é um número assim muito empolgante. Eu achava que seria até mais, na verdade. Agora o ângulo traseiro, também conhecido como ângulo de saída, é de ótimos 27 graus. Muito bom. Agora a BYD não informou pra gente, não encontrei essa informação no manual, do ângulo central, também conhecido como ângulo de rampa. E a capacidade de imersão na água, ela só informa no manual que é permitido até a borda inferior da carroceria. Não diz um número pra gente. Esse aqui é o interior do BYD Dolphin Mini. Vamos conferir como que é o acabamento? A gente pode notar que grande parte é sim plástico duro, que tá tudo bem para um carro de entrada desse segmento, um carro relativamente barato para os padrões de hoje. Uma outra parte bem grande, inclusive, é nessa espécie de, eu chamaria de couro, mas não tenho certeza se é, tá, pessoal? Talvez um parecido com vinil, não sei bem dizer, para ser sincero. Aqui estamos na coloração rosa por dentro, por mais que o carro por fora seja branco, mas para essa cor externa branca você também tem a opção de azul escuro aqui no interior. Depois a gente vai falar melhor disso. Saída de ar aqui do lado esquerdo, a gente tem o nome BYD Design, assim como lá na direita. O botão de partida do carro, o revestimento rosa continua por aqui. Nessa parte aqui de cima também com um friso, digamos assim. E a saída de ar lá da direita também é igual. Já aqui nas portas a gente tem a seguinte situação: plástico duro aqui em cima, mas o mesmo revestimento aqui perto da maçaneta, ela também é rosada, se vocês notarem. Aqui já volta a ser a plástico duro, mas toda essa região aqui é em couro. Olha que legal! Para um carro de entrada, ele é oficialmente o carro de passeio elétrico mais barato do Brasil. E a gente tem aqui um acabamento bem primoroso, inclusive nas portas com dupla costura. Vidros elétricos nas quatro portas, mas podem perceber que só tem o A no do motorista, porque para descer e subir só ele é automático. Os outros, com a função de um toque, ele apenas desce. Os retrovisores são elétricos, eles possuem também a função de desembaçamento, ou seja, ele aquece aqui o retrovisor para desembaçar. Quando você liga também o desembaçador do vidro traseiro, ele aciona esse aqui ao mesmo tempo. Aqui embaixo a gente tem um porta-objetos que eu acho muito estreito. A nossa garrafinha da Volvo, por exemplo, ela praticamente não entra, ó. Percebem? Você tem que forçar, ó, reparem como eu estou empurrando a porta para que ela entre. Então você acaba riscando a garrafa, talvez riscando até a porta, ela fica bem presa, ó. Então não é o ideal. E lembrando que essa aqui tem só 500 ml. Se for uma garrafa maior,
com certeza não vai nem entrar nem forçando. Então poderia ser um pouco mais espaçoso esse porta-garrafas e porta-objetos. Saída de alto-falante aqui. Você tem uma saída do Twitter aqui em cima também do alto-falante, mas esse carro aparentemente não tem esses alto-falantes auxiliares, digamos assim. É só um em cada porta. Esses buracos aqui são em relação ao desembaçamento do vidro. Aqui embaixo não temos soleira, os tapetes são em carpete. E o banco, olha que surpresa legal, tem ajustes elétricos aqui para o motorista. O do passageiro é manual, mas mesmo sendo um carro de entrada, você tem o elétrico para o motorista, então isso é muito legal. E já que eu falei de bancos, vamos mostrar esse revestimento aqui micro perfurado. Infelizmente ele não tem aquecimento nem ventilação, a perfuração aqui é somente por design mesmo. E falando em design, esses bancos são bem bonitos, né? O apoio de cabeça é fixo, ele não tem ajuste de altura. Mas o banco ele te abraça muito bem, ele tem abas laterais bem legais, ele é bem macio, bem confortável. E lógico, de novo, aqui tem essa coloração rosa porque eu falei, essa unidade está equipada com esse interior, mas você tem a opção de azul escuro também para pintura branca. Porta-luvas aqui desce suavemente, tem um espaço bem pequeno ao meu ver, e infelizmente não tem iluminação. Vamos falar sobre ar-condicionado. Ele não é digital, mas os comandos sim. Ou seja, o ar-condicionado em si ele é manual, você regula a ventilação aqui. A temperatura você pode ver até que tem ela replicada, ou seja, você tem aqui dos dois lados, mas ela mexe por igual. E reparem que a gente não seleciona 15 graus, 18, 24, 25 graus. Você só escolhe o nível pelas barrinhas aqui, ou seja, é do tipo manual. A única diferença é que você aciona de um modo digital, digamos assim, porque é pela multimídia. Inclusive, esse é um ponto que incomoda, porque aqui embaixo você tem pouquíssimos atalhos para o ar-condicionado. Então, para desligar ou ligar o compressor em si, desligar ou ligar toda a ventilação e o desembaçador do vidro dianteiro. Agora, se você quiser mexer na temperatura, tem que ser por aqui. Também na ventilação tem que ser por aqui. E na saída de ar também, se você quer selecionar para os pés, para o seu rosto e etc. Desembaçamento traseiro também fica por aqui. Recirculação também. Então não é assim muito prático, né? A parte boa é que, independentemente da tela que você estiver, se você usar 3 dedos na lateral, você regula a ventilação, ó. E usando 3 dedos na vertical, você regula também a temperatura que você quer. Então você tem o L aqui, que seria a temperatura mais baixa, e a partir do H ele, digamos que fica mais quente. Pelo menos até no Android Auto você consegue mexer fazendo isso, então facilitou bastante. Ou dependendo da tela que você estiver, você pode, por exemplo, puxar uma aba aqui embaixo. Então vamos dizer que você esteja aqui no Android Auto, além desses comandos na vertical e horizontal, você também consegue puxar essa aba aqui embaixo e clicar aqui que ele vai para algumas configurações do ar-condicionado. Aí se eu clicar aqui ele vai para a tela cheia. Então é de todo ruim? Não. Você acaba até acostumando um pouco. Mas, para quem costuma mexer bastante no ar-condicionado, comandos apenas digitais não são legais. Já que tem botões aqui embaixo, poderia ser pelo menos para você regular a temperatura e a ventilação, né? Uma pena que não seja. Seguindo aqui pelo restante do carro, nós temos a alavanca de transmissão aqui, bem parecida com o Dolphin convencional, né? Ou o Dolphin Plus, que a gente já testou também aqui no canal, ambas as versões. Aqui para baixo você engata o D, para cima o R e o parking aqui do lado, bem diferente, né? Modos de condução, lembrando que você tem o Eco, o normal, o Sport e esse aqui do lado é o Neve, a função Auto Hold para o freio de estacionamento, mas lembrando, o freio de estacionamento eletrônico não tem botão específico para ele, ou seja, quando você coloca no D ou no R, ele vai desativar sozinho e clicando aqui no parking, ele vai ativar também de forma automática. Você só seleciona o Auto Hold, que é aquele que segura o carro freado até você pisar no acelerador. Pisca-alerta, os botões do ar-condicionado que eu falei para vocês, e aqui comando físico para o volume, graças a Deus, olha que bom. Esse botão também serve, por exemplo, para você deixar a multimídia no modo de repouso, digamos assim, ou segurando você consegue fazer um reset dela, ela vai como se fosse reiniciar. Aqui mais abaixo as saidinhas de ar, eu acho que elas ficam muito baixas, mas até que você acha uma posição boa. E mais aqui abaixo nós temos uma entrada USB do tipo C dedicada para carregamento, uma do tipo A dedicada à conexão de dados
entrada para cartão micro SD e uma tomada 12 volts de 120 watts. Mais aqui abaixo um porta-objetos bem considerável, tem o símbolo NFC, depois a gente vai falar sobre isso, mas o acesso aqui é um pouquinho complicado, tá? Como esse carro não é assim muito largo, ele é mini de fato, né? Então eu que sou grande aqui tenho um acesso um pouquinho dificultado. Aqui em cima você tem o carregador de celular por indução, que infelizmente não é ventilado, então o seu celular vai esquentar bastante, principalmente em dias de sol como hoje. E ele é fixado aqui no console central, né? Então essa parte aqui é vazada. Eu acho que se ele ficasse ali embaixo seria até melhor. A vantagem é que mesmo carregando o celular você consegue visualizar algumas configurações dele, alguma notificação que chegou. Mas aqui atrás você tem um símbolo da chave, porque se ela acabar a bateria você pode colocar aqui. Já que vocês viram o botão de partida, vocês sabem que ela é presencial, né? Daqui a pouco a gente fala dela. 2 porta-copos, esse é bem grande, esse aqui é razoavelmente grande também, mas ele é um pouquinho menor. E você tem aqui um apoio de braços também na coloração rosa, porém não tem ajuste de profundidade nem de altura. E poderia abrir aqui e ter um baú, né? Esse carro não tem tantos porta-objetos aqui no console, mas infelizmente ele é totalmente fixo. Aqui na parte de cima do carro a gente percebe que o revestimento é em preto também, dá até uma sensação mais de refinamento. Aqui a gente tem um porta-documentos, um espelho com tampão e iluminação de LED, mesmo sendo o carro elétrico mais barato do Brasil. Aqui no console central ficariam os botões do teto panorâmico, como esse carro não tem, né? Você fica somente uma peça em black piano, e as luzes são touchscreen. O legal é que quando você estiver com a porta aberta, por exemplo, que ele vai acender as luzes, se você clicar ela vai ficar mais forte, ó. Perceberam? Muito bacana, né? Só faltou um porta-óculos aqui. E desse lado aqui você também não tem nem alça de mão, mas no outro lado sim, e ela volta suavemente. Aqui para o passageiro a mesma coisa, porta-documentos, espelho, tampão e iluminação em LED. Então é muito legal você ver o capricho da BYD mesmo em um carro de entrada, digamos assim. Agora vamos falar sobre volante multifuncional. Felizmente ele tem ajuste de altura e profundidade. O Dolphin GS, o convencional, digamos assim, que a gente testou aqui, não tinha o de profundidade, se eu não me engano, era só de altura. E esse aqui, mesmo sendo mais barato, daqui a pouco a gente fala de preço, também é revestido em couro, já que praticamente todo o interior é. Detalhe rosa continua aqui no volante. Você tem também as costuras mais rosadas. O volante em si é bem bonito, tem uma pegada até que boa, mas esse rosa, na minha opinião, não combina, né? Desse lado você tem os comandos de mídia, então o volume é por aqui, para você passar a estação, atender o encerra-chamadas, comando de voz, aqui para mexer no painel de instrumentos, o source, né, para você mudar a fonte do áudio. Desse lado aqui você tem a rotação da multimídia, depois a gente mostra disso. E os comandos do piloto automático convencional, que o nome correto é controle de cruzeiro. E apesar dele não ser adaptativo, aqui vai um elogio e também uma crítica para ele. Por quê? A maioria dos carros que tem o piloto automático convencional, como esse aqui, eles não freiam na descida. Ou seja, se você colocar 50 por hora, mas pegar uma descida, ele vai acabar ultrapassando essa velocidade. Aqui, felizmente, não. Além de frear para manter a velocidade que você escolheu, ele ainda faz isso usando a frenagem regenerativa, que, como eu expliquei para vocês, deixa o carro mais econômico. Você recupera um pouco de energia. Agora a parte negativa é que você seleciona aqui, ele funciona muito bem, mas no painel de instrumentos, que a gente vai mostrar já já, ele não informa a velocidade que você definiu. Então você está passando a velocidade aqui, ou a velocidade que você selecionou, e você não sabe qual é. Você tem que ficar analisando ali o velocímetro para ver em qual velocidade ele vai estabilizar e deduzir então que está programado naquela ali. Não faz sentido, né? A haste de seta, a gente tem também o comando dos faróis, tem sensor crepuscular, ou seja, acendimento automático dos faróis, lanterna de neblina traseira, lembrando que não tem a dianteira. Por esse botão aqui você mexe no trip de distância do painel, que a gente vai falar já já. E desse lado os comandos do limpador. Tem um intermitente aqui variável, porém não tem sensor de chuva, tá? E o legal, eu vou aproveitar para citar para vocês também, que quando você dá seta, você consegue visualizar o repetidor de seta em LED aqui de dentro do carro. Isso te ajuda a não esquecer a seta ligada e até mesmo melhorar a visualização para quem vem aqui de trás. Vamos falar agora do painel de instrumentos. Primeira coisa, a BYD diz aqui pra gente que nós temos uma tela LCD de 7 polegadas.
Porém, a gente percebe que essa 7 polegadas é no conjunto inteiro, né? A tela que é digital mesmo, ela é bem menor. Eu imagino que ela tem ali seus 3,5, no máximo 4 polegadas. Até menos, na verdade, tá, pessoal? Porque ela é realmente bem pequenininha. Você tem também elementos digitais aqui, mas não é exatamente uma tela, né? Desse lado esquerdo, você tem o índice de economia ou potência, ou seja, o quanto você está gastando ou regenerando energia, a autonomia elétrica com a bateria restante. Desse lado, o nível, né, o percentual da bateria, estamos aqui com 58%, e o velocímetro. Isso aqui fica sempre fixo, tá? O horário ali embaixo, já na telinha digital, vocês podem notar que o brilho desse painel é bem baixo, né? E quando você aciona a lanterna, por exemplo, ou o farol baixo, ele vai ficar mais baixo ainda, olha a diferença. Aqui fixo também você tem o horário, ali em cima onde está escrito normal é dos modos de condução, então você pode mudar. Não tem nenhuma animação, tá? Mas pelo menos ele te mostra ali, tem carro que não mostra. Só o neve que ele aparece um símbolo um pouco diferente ali em cima. Posição da transmissão aqui no centro. Esse high feedback na verdade é da frenagem regenerativa, da recuperação de energia. Você tem dois modos, como eu falei para vocês, você pode deixar no normal ou no alto, então ele vai indicar aqui para você. Esse botão que eu falei aqui na haste de seta, ele vai mudar o trip ali embaixo, então você tem o trip A, o trip B e o odômetro total do carro. Apesar de você ter dois trips aqui de distância, por esse botão você mexe ali nas informações do painel e aí você tem que usar o de volume, tá? Isso não é legal. Então saindo daqui, ó, ele vira o volume. Quando você clica aqui, ele vira um scroll do mouse, digamos assim, para você passar ali as informações. E como sempre, a GoPro superaqueceu, mas como eu estava dizendo, você tem aqui dois trips de distância, mas o de consumo é um só. Você tem dois, na verdade, mas como esse aqui é o cumulativo, ou seja, do tempo inteiro do carro, esse aqui é o único que você consegue resetar. E detalhe, past 50 km, ou seja, ele só considera os últimos 50. Como você consegue resetar? Imagino eu que se você resetar e andar, por exemplo, 10 km, ele vai considerar os últimos 10, ou os últimos 20, os últimos 30 ou 40. Passou de 50, ele vai considerar só os últimos 50. Isso foi o que eu deduzi, já que infelizmente a BYD não informa isso detalhadamente no manual do proprietário. Você tem aqui mais para cima a pressão individual dos pneus com a temperatura, olha que legal, isso é bem raro num segmento de entrada. O tempo do trip, só que ele conta em horas completas, então ele fica ali 0,7 hora. Ele não fica, por exemplo, 10 minutos, 20 minutos, 22 minutos, enfim. Você tem que ficar sempre fazendo a conta. Velocidade média e volta de novo ali para o consumo cumulativo, né? Ou seja, nós temos aqui pouquíssimas informações. O painel em si não é ruim, mas falta mais informações e um cuidado um pouco maior da BYD. Voltei aqui pro lado de fora do carro porque eu quero falar para vocês sobre a chave. Olha que surpresa legal, mesmo sendo um segmento de entrada entre os elétricos, chave presencial. Inclusive aquela mesma chave de praticamente todo o BYD, né? Temos aqui fechamento e abertura das portas, destrancamento do porta-malas e a partida remota do motor que a gente fala já já. Acontece que o carro está aberto, tô com a chave no bolso, por esse botãozinho na maçaneta, se eu segurá-lo até o final, olha o que acontece. Ele vai subir os vidros. Parei aqui no meio, ele também vai parar o vidro antes de fechar completamente. Então você tem que segurar realmente até o final. Poderia ser só com um toque, já que o Dolphin Plus que a gente testou aqui anteriormente, esse carro, fazia isso. Mas como vocês podem notar, se o carro estiver, por exemplo, trancado, vamos trancar ele aqui, ó. Quando a gente segura no botão, ele vai, na verdade, abrir os vidros. É uma facilidade que você tem, mas acho que bastava um simples toque, né? Agora, pela chave, o carro está aberto. Vamos ver, ó, cliquei uma vez para trancar. Os vidros não vão subir, né? Vou abrir aqui de novo. Segurando, vamos ver o que acontece. Nada, ó. Esse é um ponto negativo, porque se você quiser subir os vidros na hora de trancar o carro, tem que vir até aqui e segurar até o final. A chave fazendo remotamente seria mais prático, né? Vamos testar o inverso agora. Carro trancado, vidros fechados, vou segurar o botão de abertura. Agora eles abrem, mas também eles param no meio se eu soltar o botão. Então por que não fecha, só abre?
Curioso, né? Agora falando um pouquinho para vocês da partida remota, como esse carro é elétrico, ele não vai ligar de fato uma motorização para, digamos que, ir aquecendo o sistema. Então ele vai ligar somente o ar-condicionado. Com o carro trancado, se a gente segurar esse botão, ele já deu um alerta ali no pisca pra gente e a gente pode perceber que ele está ligando a refrigeração. Bacana isso, né? Quando você chegar no carro, o interior já está fresquinho. E você pode ainda, pela central multimídia, escolher quanto tempo esse motor, digamos assim, vai ficar ligado através da partida remota. 10, 15, 20 minutos, enfim. Vamos então para a nossa lista de equipamentos. A gente tem aqui rodas de liga leve aro 16, faróis full LED, exceto a seta, com ajuste elétrico de altura, sensor crepuscular, banco do motorista com ajustes elétricos, retrovisores elétricos com repetidores de seta em LED e desembaçamento através do aquecimento, lanternas traseiras full LED também com exceção da seta, volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade, painel digital LCD que a BYD diz que tem 7 polegadas, mas a tela em si com certeza é bem menor que isso, carregador de celular por indução, bancos revestidos em couro, ar-condicionado manual, lanterna traseira de neblina, iluminação interna em LED, freio de estacionamento eletrônico com a função Auto Hold, piloto automático convencional, 4 modos de condução, então normal, eco, sport e neve, 2 modos de frenagem que você regula aqui pela multimídia, você tem também o conforto e o esportivo, chave presencial com partida remota da motorização, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, sensores de estacionamento traseiros, sensor de pressão individual dos pneus com a temperatura, 6 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina, e você tem ainda câmera de ré com linhas de guias dinâmicas. Além de tudo isso, nós temos essa belíssima central multimídia com tela de 10.1 polegadas, a BYD chama de ICS, Intelligent Cockpit System, se eu não me engano, que tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, rotação elétrica, então por esse botão aqui ou esse na própria multimídia você consegue deixar ela na vertical. Porém, não funciona na vertical com o Android Auto, então se você quiser colocar o Waze, por exemplo, dessa forma, não vai funcionar. Então não tem muita utilidade, é mais para você mostrar isso para os amigos. Você pode até mesmo trocar a imagem do fundo, como eu estou fazendo agora. Enfim, você tem bastante personalização. E ela tem também GPS nativo, a gente vê aqui Navigation, comandos remotos através do aplicativo BYD no seu smartphone. Então você consegue, por exemplo, ligar o ar-condicionado, abaixar os vidros e coisas nesse sentido. Conexão 4G e 4 alto-falantes, então imagino eu que seja um em cada porta. Agora algumas considerações. Primeiro eu quero mostrar para vocês a câmera de ré. Você pode engatar a ré ou vir aqui em imagem do veículo. Então, ó, a gente tem uma qualidade muito boa, inclusive, e ela tem linhas de guias dinâmicas. Então vamos acionar a ré, ó, virando o volante, ele vira ali também para indicar onde a gente está indo. Como tem sensor, você pode desligar o aviso sonoro aqui se você preferir. Porém, não tem aquelas câmeras 360 graus como a gente conhece dos outros modelos. O que tá tudo bem, já que aqui é um modelo realmente de entrada entre os carros elétricos. Falando um pouco sobre o sistema de som, não acho ele muito bom. Não chega a ser péssimo. Eu diria que é razoável, mas esperava um pouquinho mais. E outra coisa que me incomoda muito nessa central multimídia é que diversas vezes ela desconectou automaticamente o Android Auto enquanto eu usava. Então, não sei se por superaquecimento dela, alguma coisa nesse sentido, mas Android Auto conectado, do nada ele simplesmente desconecta, e aí ele tenta fazer a conexão sozinho de novo, então ele acaba voltando, mas toda hora ele fica caindo, é bem chato. Pode até fazer você errar uma rota do GPS em razão disso. Vamos falar agora sobre um dos pontos mais importantes de todo carro, que é o seu preço. Quanto custa o BYD Dolphin Mini 2025? Bom, a gente tem duas opções. Esse aqui que a gente está testando tem 4 lugares, a gente vai mostrar para vocês em seguida. E ele custa R$ 115.800, mas agora no Brasil a gente já tem a opção também com 5 lugares, que custa R$ 4.000 a mais, ou seja, R$ 119.800. O carro em si é o mesmo, tá? Só muda a disposição dos assentos. Então vocês podem considerar todos os detalhes que eu mostrei para vocês, mas com essa variação
avaliação de 4 a 5 lugares, adicionando R$4.000 no preço. A parte boa é que mesmo custando R$116.000, ou seja, o elétrico mais barato do Brasil atualmente, ele já inclui o Wallbox gratuito, ou seja, pagando esse valor, a BYD infelizmente não informou pra gente a potência, mas ela vai te dar aquele carregador para você instalar na sua casa e ter uma recarga um pouco mais rápida da bateria. Lembrando que ela somente dá o carregador, tá? A instalação você vai ter que pagar, obviamente. E esse carro não tem opcionais. O que você tem são as cores, mas todas elas gratuitas, e são pouquíssimas opções. Existe a Sprout Green, que aí o interior é em azul claro, tem sentido algum, né? Verde com azul, mas ok. Tem também o Polar Night Black, que é o preto, e o interior vai ser azul escuro, que já é um pouquinho melhor. Tem o Peach Pink, que aí é esse interior rosa, igual esse aqui, e o Apriced White, que é esse branco aqui por fora. E aí o interior você tem duas opções, ele pode ser azul escuro ou rosa, como essa unidade que a gente está testando. Infelizmente a marca não informou pra gente se elas são sólidas, metálicas ou perolizadas. E eu senti falta também de outras cores, né? Um prata, um cinza, um vermelho, um azul. Se você ter somente verde, preto, rosa e branco, e esse branco aqui vocês podem perceber que ele é um pouco mais amarelado, né? Ele não é aquele branco realmente gelo. Então são pouquíssimas opções de cores. Interior, poderia ter um interior convencional preto, né? Ou pelo menos um creme, algo mais padrão. Só tem rosa e azul. Falemos agora sobre garantia e revisões. O carro em si tem 5 anos de garantia ou 500.000 quilômetros, o que chegar primeiro. E a bateria tem 8 anos de garantia sem limite de quilometragem, infelizmente. Já as revisões acontecem a cada 20.000 quilômetros ou 12 meses, o que ocorrer primeiro. Já aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que eu acho bonito, se não fosse rosa, né? E o revestimento aqui atrás continua exatamente igual lá da frente. Então você tem apoio de cabeça, aqui não é fixo, tá? Aqui ele realmente regula. Com a inscrição BYD, revestimento em rosa também, couro micro perfurado e essa listra aqui no centro. Olha o banco aqui pela parte de trás, bem bonito, né? Você tem também porta-revistas nos dois lados, um porta-objetos aqui no centro, que é um pouquinho estreito, mas pelo menos tem. Agora faltou uma saída de ar, ou pelo menos uma tomada USB, não tem. Parte boa é que o assoalho é completamente plano, então você consegue transitar a pé aqui de forma mais prática. E aqui nas portas a gente tem plástico duro em cima, aquele mesmo acabamento da frente, plástico duro de novo, e toda essa região aqui em couro, também tudo em rosa, né? Então reparem que mesmo sendo um carro de entrada, a gente tem uma faixa gigante de couro, inclusive, não é nem tecido, aqui nas portas traseiras. Então o acabamento desse carro é realmente muito bom. Um porta-objetos com pequeno porta-garrafas ali também. A alça de mão aqui no teto volta suavemente, tem dos dois lados. Você tem ganchinho aqui também dos dois lados para pendurar um cabide se você quiser, mas o cinto dianteiro não tem ajuste de altura. Vamos falar agora sobre espaço interno. Lembrando para vocês que eu tenho um pouquinho mais de 1,92 de altura e esse é um Dolphin Mini, ou seja, a gente imagina que o espaço realmente não seja muito bom. Com o banco do motorista regulado confortavelmente para eu dirigir, a situação aqui atrás é essa. Sendo sincero com vocês, considerando ser um carro bem pequeno, com somente 2,50 de entre-eixos, o espaço interno aqui até me surpreendeu. Vai caber um adulto aqui? Provavelmente não, ou muito apertado. Mas ainda vai alguém aqui atrás. A gente tem carros que você praticamente encosta o banco aqui e não entra realmente ninguém. Então eu vou dizer que o espaço interno ele é mediano para bom, não é ruim não. Agora e o espaço para a cabeça, como é que fica? Lembrando, mais de 1,92 de altura, hein? Sentado de forma mais ereta, ó, ainda sobra um pouquinho, ainda consigo passar a minha mão aqui em cima. Para um carro desse porte eu posso dizer que a altura em relação ao teto é excelente. Inclusive a gente mostrou que ele é mais alto que o Dolphin Plus que testamos aqui recentemente. Então o espaço interno, mesmo sendo um carro pequeno, tá de parabéns. E vamos falar agora sobre porta-malas. Como já diz esse adesivo aqui que ninguém tira, só não vou tirar porque o carro não é meu. Você abre ele por aqui e você tem aqui uma capacidade de 230 litros. Porém não foi especificado se é em VDA
ou litros líquidos. Eu acho que até cabe em VDA, então não duvido que seja, tá, pessoal? Lembrando, VDA é aquele com bloquinhos, litros líquidos ele considera até mesmo as frestinhas dos parafusos. E só para um efeito rápido de comparação, um GWM Hora 03 tem capacidade de 228 litros, também não especificado, e um Volkswagen Polo tem seus 300 litros em medição VDA. O espaço aqui não é muito grande, mas para um carro que é, como o próprio nome diz, mini, eu acho que é um espaço razoavelmente bom. O problema é que você tem aqui, por exemplo, o carregador portátil que vem com o carro, se você quiser carregar numa tomada 220 volts, que ele ocupa bastante espaço aqui por essa bolsinha. E esse aqui é o nosso kit de reparo, já que esse carro não tem step. Ou seja, pessoal, se o pneu furar, dependendo do furo, você consegue resolver com o kit de reparo. Se o pneu rasgar, boa sorte, tem que voltar de guincho, não tem jeito. Tudo bem, não cabe um step aqui, mas poderia ter, quem sabe, lá embaixo do carro, né? E aqui a gente nem tem muita coisa para mostrar, já que não tem o tampão do porta-malas. Se vocês repararem, quando a gente fecha aqui, ó, ele fica só um vãozinho bem pequeno ali, que quase você não enxerga o porta-malas. E o banco, infelizmente, não é bipartido. Ele rebate, como vocês podem ver, né, puxando por aqui, mas ele rebate por inteiro. Também não tem iluminação nem ganchinhos. É um carro mais simples, né? Dá até para entender, pessoal. Fechamento da tampa, logicamente, também é do tipo manual, né? Pessoal, antes da gente começar aqui o nosso test drive, eu quero dizer que pra mim, eu que sou bem grande, eu fico um pouquinho apertado aqui dentro. Não chega a incomodar, você se acostuma, mas você sente que é um carro menos largo, né? Um carro um pouco mais estreito. Então, se você tem costume, por exemplo, com um Dolphin convencional ou Dolphin Plus, saiba que esse aqui você vai notar que é bem mais estreito. Chegou a hora então da gente dirigir o BYD Dolphin Mini. Vamos começar como sempre falando sobre direção. Aqui ela é bem macia, tá, pessoal? Como padrão de todo chinês, logicamente ela é elétrica progressiva, então na estrada ela fica um pouquinho mais rígida. Mas, de forma geral, ela é bem macia, é bem gostoso para você dirigir na cidade, mas ela é um pouco virtual, como vocês podem notar. E lá no BYD Dolphin Plus, que a gente testou anteriormente a esse carro, você tinha duas opções de direção, o modo conforto e o esportivo. Aqui, infelizmente, você não tem essas duas opções. Então a configuração da direção é única, tá, pessoal? Mas ainda assim ela não chega a incomodar, não. Em altas velocidades ela te passa um pouquinho mais de insegurança por ser mais molenga, mas ainda assim tá tudo bem, nada exagerado. Quem já acompanha o nosso canal sabe que aqui é o momento onde a gente testa a dinâmica, né? Vamos descer aqui um pouquinho mais forte nesse zigue-zague, digamos assim, para ver como que é a suspensão. Vamos lá? Minha nossa! É muito molenga, pessoal. Olha a rolagem de carroceria que a gente tem aqui. Ainda mais com a rua um pouquinho molhada, os controles entram bastante para segurar, né? Realmente balança muito, a suspensão é muito voltada para conforto, até exageradamente. Então nada de dinâmica com esse carro. Certamente a dinâmica esportiva, digamos assim, é um ponto negativo desse carro. Agora vamos passar aqui na valeta. O carro é baixo, então vou passar devagarzinho. Nesse caso a gente não teve problema. Esse barulho que vocês escutaram é da minha correntinha escorregando aqui no painel, tá, pessoal? Não é do carro. Como são só 11 centímetros de altura em relação ao solo, altura mínima, né? É bom você ficar atento. Comigo ele não raspou nenhuma vez. E o Dolphin Plus, que tinha, se eu não me engano, 12 centímetros de altura mínima em relação ao solo, ele acabou raspando. Então é um pouco relativo, tá? Mas é bom você tomar um pouquinho de cuidado, até porque as baterias ficam no assoalho. E se você danificar a bateria com uma forte pancada embaixo, vai ser muito caro para arrumar e a garantia não vai cobrir. Falando um pouco sobre isolamento acústico, para ser sincero, nesse carro aqui não é muito bom, não. Tudo bem que para a categoria dele, a gente está falando de um modelo de 115 mil reais, 116, que seja 120 na versão de 5 lugares. Hoje é um carro, digamos que barato para as nossas realidades, né? O preço de um Polo, de um HB20, tudo bem, lá eles vão ser talvez até um pouquinho mais completos. Mas aqui você tem um modelo elétrico. Então para essa faixa de preço eu não achei ele péssimo. Mas ele não é bom, entra bastante barulho de vento, principalmente na estrada. E aqui mesmo da rolagem dos pneus, ou aqui por exemplo como tá molhado, você escuta bastante o barulho do pneu jogando a água na caixa de roda, né? Então o isolamento acústico aqui não é muito bom. Só a motorização que você não escuta, já que é um
modelo 100% elétrico. Pessoal, vamos fazer aquela nossa largadinha. Desliguei o controle de estabilidade, já coloquei aqui no modo esporte. Vamos lá, saindo. A saída não é muito empolgante não, mas também não é de todo ruim. 70, 80, 90, 100, 110. Vou falar pra vocês, o desempenho assim não é super empolgante, mas também não é muito ruim não, pra ser sincero. Eu acho que para um modelo dessa categoria, desse porte, voltado ao uso urbano, é um bom desempenho sim. Você tem, não necessariamente nas saídas ou em altas velocidades, mas em retomadas, vamos supor, você vai retomar de 30 para 50, ele faz de forma bem ágil, bem rapidinha. Isso porque o torque é praticamente instantâneo, né? Então, desempenho não é o forte com toda certeza, mas na cidade eu posso dizer que é um ponto positivo. E esses modos de condução aqui, eles fazem bastante diferença, tá? No modo esporte, ele não muda assim muita coisa para o modo normal, você dando pé fundo. Mas se você colocar, por exemplo, no modo eco, você percebe que a sensibilidade do acelerador fica realmente bem menor. Você pega subidas, por exemplo, com o modo eco, e aí você sente que você tem que pisar muito mais fundo no acelerador para ele ter uma resposta um pouquinho melhor. E aí tá um ponto um pouco crítico desse carro, subidas, né? Se você quiser acelerar na subida, não vai ser legal. Mas, de novo, para a proposta dele, tá tudo bem. Só que essa suspensão tem um detalhe que eu não gosto muito. Eu vou falar mais pra frente ali pra vocês. O que eu posso dizer é que para uma utilização urbana, é um carro bem gostosinho de você dirigir, porque os bancos são bem macios, bem confortáveis. A suspensão, já adiantando um pouco para vocês, é confortável também. Então é um carro que você, assim, pode dirigir bastante na cidade, que você não vai cansar muito rápido. Vamos supor, para quem trabalha com entregas, algo nesse sentido, quem dirige, por exemplo, um Kwid ou um Mobi, aqui você vai ter a vantagem de ser mais confortável e também de não ter vibração, não ter barulho de motorização. Você tem até esse revestimento em couro que não costuma ficar fazendo barulho. Então é um carro muito amigável para usar na cidade. E isso eu gostei bastante aqui do Dolphin Mini. Como de praxe aqui no canal, vamos entrar um pouco mais forte nessa curva para a gente conferir como que é o desempenho da suspensão. Vamos lá? Lembrando que tá um pouco molhado, hein? Balança muito, né, pessoal? A gente pode notar que realmente a suspensão é zero voltada para desempenho, para dinâmica, né? Bom, vamos conferir como que é o uso dela aqui numa rua convencional, né? Eu diria que é um pouco atípica porque é bem esburacada, mas hoje em dia qual delas que não é, né? Vou ficar quieto para vocês escutarem. O que a gente pode notar? Tem um barulhinho ou outro de acabamento, mas em geral ele é bem silencioso. De motorização mais ainda, mas suspensão também não faz barulho. Agora, olha como flutua, meu Deus do céu. Olha, vocês perceberam que a gente passa num desnível mais alto e a gente fica um tempão assim balançando até estabilizar? Essa suspensão ela é molenga até demais. E isso você percebe realmente mais nessas ruas que é muito esburacadas, tem muitos desníveis. Então ela passa por uma lombada, um buraco, alguma coisa assim, e ela fica balançando, balançando, até estabilizando. Isso incomoda bastante, tá, pessoal? Faltou um acerto um pouco melhor da BYD para diminuir essa flutuação da suspensão. Mas será que vale a pena levar para casa o BYD Dolphin Mini? Bom, vamos para a nossa conclusão. Como sempre, vou começar falando de alguns pontos negativos e positivos. Primeiro, os prós. Posso citar para vocês lista de equipamentos, com toda certeza, o elétrico mais barato do Brasil e mesmo assim muito bem equipado. Você tem também conforto, isso sem sombra de dúvidas. Consumo, eu acho que é um carro bem econômico. Praticidade, por ele ser pequenininho, você estaciona em qualquer lugar, você não tem nenhuma dificuldade com ele, no trânsito, enfim. Por mais que os números de potência e torque não sejam tão empolgantes, ele é um carro com um ótimo desempenho urbano, tá? Então na cidade você tem um carro bem ágil e o acabamento também é um ponto muito positivo. Agora, os negativos. Dinâmica, com certeza, apesar dele ser um carro ágil, não é feito para fazer curva. Suspensão flutua demais, como a gente viu, apesar de ser bem confortável. Porta-malas que é pequeno, eu acho que para esse porte do carro ele é muito bom. Mas claro que, considerando com alguns outros modelos dessa faixa de preço,
você vai ter, por exemplo, os hatches compactos, né? Você tem aqui um porta-malas menor. O desempenho rodoviário também vai ser um problema, porque a potência desse carro é muito baixa. Computador de bordo, você tem pouquíssimas informações, e também a média de consumo você só tem uma que consegue resetar, só considera os últimos 50 km, enfim, aquilo que eu mostrei para vocês. E considero também as opções de cores e interiores, porque são pouquíssimas. E o interior você não tem nenhuma mais modesta, digamos assim. É sempre azul, seja ele claro ou escuro, ou então rosa, como esse aqui que a gente está testando. O espaço interno eu vou colocar como um ponto mediano, acho que mais para bom do que para ruim. Considerando o porte dele, até me surpreendeu. Agora, alguns equipamentos que eu senti falta, sinceramente, somente 3. Que seria 2, na verdade, porque é o banco bipartido. Como o porta-malas não é muito grande, se ele rebatesse o banco de forma bipartida, você teria um espaço muito maior, e também ajuste de altura dos cintos. Posso considerar a subida automática pela chave também, mas pelo menos você consegue fazer isso segurando até o final, lá pelo botão da maçaneta. Agora, para a gente entender se vale a pena ou não levar esse carro para casa, a gente precisa compará-lo com seus concorrentes. E a gente tem praticamente só um concorrente que se aproxima mais dele, que é o Caoa Chery iCar, também 100% elétrico, por R$120 mil. Ou seja, basicamente o mesmo preço na versão de 5 lugares. Posso levar em conta também o Jack EJS1, também 100% elétrico, mas que já custa R$133 mil. Ou seja, uma diferença bem expressiva em relação a esse modelo. E o Renault Kwid Intense E-Tech, que é outro subcompacto elétrico, vai se aproximar bastante aqui do Dolphin Mini também, mas agora está por R$140 mil. Lembrando que de vez em quando a Renault faz promoções do Kwid elétrico por R$ 99.990, se tornando o carro elétrico mais barato do Brasil. Porém, a gente tem que considerar o preço de tabela, e atualmente lá no site aparece R$140 mil. Então, para ficar justo, consideramos o preço de tabela também nas versões mais próximas aqui do Dolphin Mini, e a gente então tem esses rivais. O Dolphin convencional, o Hora 03 já estão lá para R$150 mil ou acima, então não concorre diretamente com essa versão mini aqui do Dolphin. O que a gente pode concluir? Ele está super bem posicionado em questão de preços. 115 ou 120 mil reais, acho que é um preço muito bom para esse carro. Resumindo tudo que a gente viu nesse vídeo, vale a pena ou não levar ele para casa? Bom, certamente qualquer carro elétrico ele é mais voltado para um uso na cidade, então definitivamente o Dolphin Mini também é um modelo urbano, e se você pensar nessa proposta, ele é muito competente. A autonomia dele, por exemplo, não é absurda, mas pensando em uma utilização urbana e considerando o tamanho dessa bateria, que você também recarrega um pouco mais rápido, eu acho a autonomia muito boa. Esse porte mais compacto também facilita o uso dentro de grandes cidades, nas manobras e etc. De forma resumida, eu posso dizer que se você procura um elétrico nessa faixa de preço e que seja ágil e fácil de usar dentro da cidade, sem perder o conforto e algumas comodidades na lista de equipamentos, você tem, por exemplo, ar-condicionado, vidros elétricos nas 4, banco elétrico, enfim, central multimídia bem grande. Se você não quer perder esses confortos, acho que vale muito a pena comprar o BYD Dolphin Mini, seja na versão de 4 e preferencialmente na versão de 5 lugares. Eu diria que se a BYD corrigisse esse problema da suspensão que flutua demais, ele seria perfeito para a proposta dele. E é óbvio que eu não posso deixar, é claro, de agradecer a todo o pessoal da BYD por terem emprestado o Dolphin Mini aqui para a gente testar durante uma semana. Somente por conta disso a gente consegue trazer conteúdos tão completos para vocês aqui no canal GT Autos.